Bom dia, vocês estão bem? Começando a nossa live aqui, ó. A Kathleen tá vindo, tá? Se ela não vier, nós vamos atrás delas. Então hoje nós vamos fazer uma live. Eu trouxe dois especialistas que sabem muito mais do que eu. O Giovanni é arquiteto, o Aquila designer. E nós vamos começar falando de algumas perguntas que a gente recebe bastante de cliente. Dúvidas de como escolher determinados produtos, como montar sala e como... Nossa especialidade é essa, nós montamos os próprios ambientes. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Só falta eu achar o botão que vira. Achei aqui, ó. Como nossa especialidade é exatamente, estou só limpando, tá, gente? Fiquem tranquilos. É montar ambientes. Então aqui nós vamos dar uma volta hoje pelo showroom. Quem já teve a oportunidade de vir aqui, vai só se atualizar, porque é um showroom que sempre muda. Mas nós vamos trocar uma ideia sobre esses espaços. E eu separei umas perguntas aqui na minha cabeça. E se as pessoas que estão acompanhando a live também tiver alguma pergunta pertinente, alguma coisa do tipo, pode passar que a gente responde aqui. Muito bom. Colocar nos comentários lá no... Excelente. Escrever. Vão escrevendo aqui pra gente. Ó, nós estamos aqui numa sala que tem um sofá bem diferentão, né, Giovanni? Fala desse sofá aqui, como é que ele... Exato, esse é um sofá living que a gente pensou para ambientes grandes mesmo, ele tem essa sensação de abraço. Então a gente traz a informação de atualidade do canto curvo, o conforto da chaise, essa amplitude que vai abraçar mais o ambiente. E isso não é só a medida que dá para fazer, a gente consegue personalizar para atender diversos espaços com módulos diferentes. Ele tá vendo? Ele tá bem curvo. Então, já teve momentos que tinha um sofá só curvo assim, né? Uhum. E esse ele consegue ser um sofá que preenche a sala inteira. Ele não precisa ser só um sofá de um lounge, né? Que normalmente acaba utilizando quando é um sofá só curvo. E uma pergunta é a seguinte: sofá claro, para quem que serve? Quais são os riscos? Que preocupações tem que ter? Diga aí, Claro, é cuidado, né? Tem que ter cuidado sim, dependendo do tipo de tecido. Quando é o couro, você tem menos preocupação, porque o couro é a matéria-prima mais prática para você limpar nos estofados, né? Porque você passa um pano úmido e tal, quando o couro é bom de verdade, que é o caso dos sofás de couro daqui, não precisa nem ter essa recorrência em hidratar. E nós estamos em frente à Avenida Colombo, né? Aqui a gente tem bastante movimento, tem bastante poeira. A maioria dos nossos sofás são claros. Então, o básico que a gente faz é aspirar. Aspirar o sofá, ter cuidado para não esbarrar alguma coisa suja. E esses tipos de tecido, que são tecidos com gramaturas maiores, tecidos que são mais premium, eles não têm uma dificuldade muito grande para a gente tirar a pigmentação da sujeira. Existem as impermeabilizações também, onde é possível impermeabilizar todo o sofá sem comprometer cor, sem comprometer nada da estética, porque é um produto bom, adequado e certificado para ele. E conforto também, né? Ele mantém, não vai ficar áspero o sofá, vai manter esse mesmo toque que o sofá tem com o produto adequado. Então ele vai repelir os líquidos, se derramar um vinho, se derramar um chocolate, alguma coisa, ele não vai absorver. Então é também uma opção. E quando tem criança, tem que ter um cuidadinho mais especial, né? Outra dúvida, tô falando de tecido, tem muita gente que pergunta pra pet, né, Giovanni? Esse, no caso, é um tecido claro, somente quem tem gato. A preocupação é com o linho e o gato. O que a gente pode falar sobre isso? Hoje já existem tecidos próprios para a questão do pet, caso. Então, se você gosta, não quer ter essa preocupação do pet usar ou não o seu estofado, a gente consegue fazer alteração de tecido. Claro, quando a gente trabalha com couro, um linho, até mesmo um bucle que é mais texturizado, é normal do gato, principalmente, querer puxar o fio, arranhar mesmo. Mas a gente consegue trabalhar com tecidos que são próprios, para você não ter a preocupação de não deixar o seu pet subir no sofá, até mesmo com líquidos, ou até o gato, a questão de arranhar. Então isso a gente consegue alterar também para estar atendendo.
E você viu? Os meninos combinaram pra vir os dois de couro, tá? Não foi... É o uniforme da live, entendeu? É o uniforme da live. Vamos lá. Ainda nesse ambiente, o tapete, que é um item que deixa a sala muito mais bonita, né? E a dúvida é a seguinte: que tamanho de tapete que eu tenho que colocar na minha sala? Comprei esse sofá aqui, 3 metros. Que tamanho de tapete eu tenho que colocar no meu ambiente? A Kathleen entrou. Fala pra ela entrar aqui, ó, Kathleen. Vem aqui, pode falar. Nesse caso, tudo vai depender muito das ideias de proporção. Se o seu sofá ele tem 3 metros, o ideal é que o tapete fique passando pelo menos uns 25 centímetros assim de cada lado. Fazer esse abraço mesmo. Isso. Nesse caso aqui, nós temos um sofá de 5 metros e pouco de comprimento, levando em consideração a curva. O tapete, ele não é exatamente o tamanho do sofá, nem maior. Mas a gente fez essa sobreposição aqui com a pele, que legal. Justamente para esticar mais o comprimento do tapete, para que fique mais proporcional. Vocês podem ver que o tapete termina aqui, esse tapete de sisal, e a gente fez a sobreposição com a pele para ter essa proporção de comprimento, né? Ficar maior do que o tamanho dele, porque essa é uma peça bem grande, ela tem mais de 5 metros, então precisaria ser um tapete de pelo menos uns 6 metros de comprimento para ficar, se fosse inteiro, né? Inteiramente seria nessa medida, uns 3 metros por 4, ou 6 metros por 4, desculpa, então seria o ideal, passar um pouquinho. Se ficar exatamente do mesmo tamanho, não tem problema. Se você tiver um espaço mais limitado, um apartamento, por exemplo, onde você tem um espaço de apenas 2 metros, 2,20. Se for um sofá de 2,20, dá para você pôr um tapete de 2,5. Então já vai passar ali um pouquinho de cada lado, né? Mas também se ficar rente, não é o melhor cenário, mas também não tem problema. Pode ficar assim. Muito bom. Você falou tapete grande, dá até pra gente mostrar aquela sala, Giovanni, que tem um sofá maior. Aí sim, esse daqui tem 6x4. Esse é um ambiente maior e ele tá todo... Os elementos que estão em cima dele, com poltronas, mais o sofá para dar apoio. Então aqui todos os elementos estão abraçados pela peça, que é o tapete. Então pensar nesses pontos é bem interessante, justamente para trazer essa sensação de abraço e complemento com a sala. Então a gente tem praticamente todos os itens aqui abraçados por essa peça. Mesa lateral, poltrona, sofá de apoio, decoração, está tudo abraçado em uma peça só. Fica bem legal. A posição também entraria aqui se fosse um caso de uma sala mais ampliada, com um desenho para fora. Então a gente consegue trabalhar ainda com mais sobreposição em cima dessa peça. Muito bom, que é uma sala grande, então ali é a versão do curvo, que ele acaba sendo usado mais com complemento, o hall, que é uma peça única curva, diferente daquele lá que ele tem um pedaço curvo, né? O restante dele é um sofá, aquele curvo, aquele maior, ele serve tanto para living como para home também, né? Porque ele tem o acréscimo da chaise, aquela curva dele mais acentuada, você consegue ficar bem mais confortável. Então ele é um sofá que vai atender tanto o ambiente de visita, como também um ambiente mais íntimo, de família, que você pode ficar mais à vontade, justamente por conta da profundidade, do espaço que ele tem. Então ele é uma peça super versátil por conta desses elementos. Vocês escrevem aí nos comentários se os meninos estão explicando bem. Eles estavam com vergonha, mas eles explicam muito melhor que eu. Aqui, vou voltar para essa sala, que a gente acabou falando tapete, sofá. E geralmente, quando você vai colocar um sofá, você vai ter algum complemento, se você tiver espaço. E o caso é da poltrona, aqui nesse caso. Então, nós escolhemos uma poltrona mais robusta, ela tem 1 metro. Fala um pouquinho dessa poltrona, Giovanni, por que a gente escolheu ela, como que ela compõe aqui com o ambiente? Ela justamente foi pensada em proporção. Como a gente tem um sofá que é mais volumoso mesmo e a sala comporta uma peça maior, a gente trouxe essa uma peça nova da marca, então ela é bem mais robusta, o desenho do encosto mais arredondado, formato de pipoca mesmo que carrega o nome. Então a gente tem uma peça que em desenho ela é mais inclinada para trás, então a gente vai ter um conforto bem legal aqui nas costas e também para as pernas.
E justamente foi pensada na proporção, no volume. Se a gente colocasse uma poltrona muito pequenininha aqui, ela sumiria no desenho da sala, até por conta do tamanho das peças. Mesa, carrinho, sofá em si. Então, aqui foi pensado justamente por conta da proporção e estética, é claro. Tecido, uma gramatura bem legal e uma pigmentação de tons de marrom. Funciona muito bem em contraste com o tapete, com o sofá. É uma peça bem legal em desenho e conforto. Muito bom. Bom, senta, né? O Giovanni tem 1,80. 80. Então é uma peça muito legal. Aqui pelo ambiente, uma foi o suficiente, né? Exato. Porque ela é uma peça robusta. Essa peça senta muito bem. Mega confortável. Mais inclinado, que eu falei no assento. Ela tem um inclino para trás aqui no assento, te deixa mais confortável. O desenho ao inverso da inclinação do braço te dá mais conforto no sentar. É uma peça bem gostosa, bem confortável. Muito bom. E nós vamos mostrar uma peça que a gente falou que ia ter uma surpresa no final da live, né? Então vai ter. Se estiver assistindo, não saia, que em 2 minutos nós vamos mostrar isso. Vamos mostrar uma outra poltrona que ela já esteve aqui, inclusive, nesse ambiente, é que agora nós trouxemos a pipoca para cá, que é a poltrona que ela é giratória, também arredondada, porque segue aqui um pouco o perfil dessa sala. E um detalhe importante que atendemos um cliente ontem que falou isso. Vou colocar muita peça clara, né? Não vai ficar muito brancão. Se vocês verem aqui, as maiores peças são claras. E como que a gente quebra isso do só o tom claro? Normalmente a gente usa as almofadas, né? Vale falar um pouquinho disso aí também, o Giovanni? Como é que a gente usa esses acessórios para dar mais vida para a sala? As peças claras, elas acompanham muito as tendências atuais, né? Então, você ter um ambiente mais claro, mais clean, mais neutro, é a preferência da maioria dos clientes hoje em dia. Então, como que a gente faz para não ficar com aquela cara de consultório, de hospital, aquela luz e tal, branca, com tudo branco? A gente utiliza de pontos de cor ou tonalidades mais fortes na madeira, como é o caso aqui do carrinho bar. A gente usou os pontos de cor. Isso fica nos detalhes, tanto das flores do vaso, como do próprio vaso que é verde. Então a gente usou essa neutralidade com algumas peças coringa, que trazem esse ponto de cor, tá? Que proporcionam, tem as plantas também, os verdes, proporciona mais vida para o ambiente. Aqui atrás, ó, a gente tem esses vasos que também são neutros, mas eles têm essas flores de tonalidades mais intensas. Então, aqui a gente não tem um ambiente muito sem graça, ele não fica sem graça. Por quê? Porque as peças, além de serem robustas, lindas, tem também elementos que trazem essa vida para o claro. Aqui a gente poderia usar diversas outras tonalidades. Um terracota, por exemplo, já foi usado aqui. Verde, as mantas já foram terracota, as almofadas também já foram verdes, terracota. Aqui a gente já teve outras mesas de centro com outros elementos que também trazem essas cores. Então tudo vai dar preferência, porque não gosto de verde, ok, mas tem alguma outra cor vibrante que talvez você goste e se identifica na ambientação da sua casa. Sim. Então esses detalhes, se você não quer perder o minimalismo, o clean, os pontos de cor no verde, perfeito. Agora, tem gente que gosta do maximalismo também, né? Que gosta de um sofá mais laranja ou verdão, azulzão. Já foi feito. Já foi feito no laranja. Giovanni tem um cliente com dele laranja, né, Giovanni? A mesma peça, só que na mesma proporção, um pouquinho diferente ali, mas com um tom bem vibrante. A cliente, ela gosta de usar na cor. Então a gente trouxe a mesma peça, só que num tom de terracota que ficou a coisa mais linda. Mas se você não gosta de ousar, dá pra você ter ele no claro, sim, igual a que ela falou, com os elementos de cor que vai trazer essa personalidade. E se gostar também de tudo clean, a manta clara, a almofada clara vai funcionar do mesmo jeito. Muito bom. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui a peça que estava aqui, agora ela está em outro ambiente. Nós temos ela em 2 acabamentos, que é essa poltrona, também ela tem traços mais arredondados, mais orgânicos, né? E ela é giratória. Faz o test drive lá, o Áquila. Gente, só tenham essa poltrona, tá? Essa poltrona é sensacional. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco que vai ter uma condição especial até amanhã, antes do Jogo do Brasil. Segunda-feira, Eles me falaram para não falar amanhã e eu falei. Então, até segunda-feira,
E essa poltrona vai estar com preço especial para quem estiver na live aqui, tá? Então, eu vou escrever um código aqui para vocês. Vocês vão mandar ali no nosso WhatsApp. Vocês vão poder escolher qualquer acabamento. Exato. Com mega preço para ela, tá? Então, ela é uma peça que... Aqui ela tá num linho um pouquinho mais acinzentado. Eu vou mostrar ela numa outra configuração também que tem agradado muito os clientes. O Giovanni estava atendendo um cliente, inclusive de fora, que precisava de 8. Acabou não dando para ser esse modelo por conta de espaço. Mas é uma peça muito, muito legal. E olha, tem pessoal do Iraque aqui. Hello, Hassan, how are you? O Iraque. Essa daqui é ela. Essa tá nesse buclê mesclado, né? Que tem um fundo mais bege e os pontinhos do buclê bem clarinhos. Então, geralmente essa aqui é Ela tá. Essa tá mostrando. É a nossa campeã de vendas, né? Desse acabamento. E tem um detalhe dela aqui das costas, que ela é vazada, ó. Então aqui, ali pelo espelho vocês conseguem ver. Então dá um charme ainda maior para a peça, ela não fica tão volumosa. E é uma leveza, né? Porque são elementos bem curvos. E mesmo assim, não tem perigo nenhum arriscar os elementos curvos e orgânicos. Ainda continuam em tendência, então virou uma peça temporal aí do design e arquitetura. Então funciona muito bem para diversos ambientes. Ela vai complementar qualquer espaço que esteja ali mais tranquilinho na sua casa. É muito interessante. Ó, uma das poucas peças que nós temos 2 pares, né? A única, de tão bem que ela vai. Ó, o time do Arc Select. Nós somos do Arc Select, hein? Inclusive estivemos na festa, né, Giovanni? Na quinta. E aqui ela no outro ambiente, a mesma peça. Então você pode usar ela em pares, igual estava ali no primeiro ambiente que a gente mostrou. E aqui ela individual, né? Ela solta, fazendo parte do ambiente como um todo. Vou mostrar aqui de longe. Inclusive, Dante, essa é uma pergunta que os clientes fazem muito. Inclusive, se eu colocar essa poltrona, tem que ser as duas? Não, tudo vai depender do tamanho do seu ambiente. Não precisa ser. Você vê aqui que aqui tem um espaço mais limitado, né? Porque tem um carrinho bar aqui, tem a mesa lateral ali. E aqui a gente coloca só uma poltrona como apoio nesse ambiente. Acontece muito de na sala, por exemplo, cabe o sofá assim e sobra um espacinho aqui que a pessoa fica mais ou menos sem ideia do que pôr, né? Ao invés de fazer um sofá em L, como tá aqui, dá também para colocar uma poltrona só como apoio, uma mesinha lateral, um vasinho, alguma coisa do tipo. Ou se tiver mais espaço, as duas. Fica um ambiente bem mais moderno, mais atual. Espaço também, certeza que fica bem mais agradável por conta do espaço de transitar, fica mais amplo também o ambiente, bem mais que se fosse um conjunto de sofá, por exemplo, né? Que antigamente nas nossas casas a gente tinha mais. Hoje em dia, modernizar mais o ambiente, trazendo essa contemporaneidade com as duas poltronas ou uma só, fica bem agradável o ambiente. Muito bom. Então, ó, escrevi aí pra vocês no chat. O cupom vai ser fácil pra vocês não errarem, tá? O cupom Brasil. Essa peça aqui, tá? Válido até... Amanhã não. Até segunda, às 13 horas. Porque depois das 13 ele não vai estar respondendo você, talvez. 20% de desconto nessa peça no acabamento que você escolher, tá? Então, tem um prazo de produção, obviamente. Mas é uma peça que... não perca. Se você não tiver lugar onde colocar, compra. Quando chegar, você vai arrumar um canto para colocar. Porque é uma peça... A gente ajeita esse local. A gente vai entregar personalizado, então a gente conseguir ambientar para vocês, deixar certinho o espaço. Exato. A gente vai dar um jeito. Nossa equipe é joia. Tem os meninos, tem a Kathleen, não pôde participar hoje, mas também ela é designer. Manda a foto do seu espaço. O Giovanni, onde eu coloco isso? Aí a gente vai conseguir te dar a ideia. Se não couber, a gente vai falar também, tá? Mas como ela é uma peça coringa, é bem fácil achar um espaço para ela, né? Com certeza. Então, ó, mandem aí no nosso... Pode mandar no direct, pode mandar no nosso WhatsApp. A gente vai direcionar pros meninos. O cupom é Brasil para falar que você estava aqui na live. Então, até segunda-feira, à 1 da tarde. Fechou? Então,
Então, bom sábado para vocês. Tem mais algum ponto? Ou vamos voltar na próxima live? A gente fez essa live de aquecimento agora, justamente para que a gente tem a intenção de fazer isso de forma recorrente, para tirar as dúvidas dos nossos clientes aqui. Exato. Então, você que está aqui, se tiver alguma dúvida na próxima live... A Laine tá pode falando que tirar vocês são também. incríveis, ó. Ah, Ó, Laine, joia. Pois é, caso vocês tenham alguma dúvida agora, não lembrou, pode escrever lá que nas Isso, próximas guarda ela. lives a gente vai guardar e vai dar atenção a essa dúvida específica para vocês. Exato. Muito bom. Então, deixa eu virar aqui, eu vou dar tchau junto pra vocês verem. Eu sou o Filmmaker. Então, tchau, galera. Tchau, Até a próxima. Bom obrigado. sábado. E manda mensagem aqui pra gente, tá bom? Fiquem com Deus. No final de semana. Bom final de semana.